E aí, beleza? A nave espacial Odyssey 1 está viajando para Titã, lua de Saturno, onde eles devem coletar recursos naturais para a Terra. Como a jornada dura vários anos, a tripulação hiberna durante a maior parte do tempo e acorda a cada 90 dias para fazer verificações de rotina, manutenção, garantir que a nave esteja no curso correto e enviar relatórios para a Terra. Após 9 meses, John desperta ao som dos alertas habituais da IA, lembrando que o medicamento usado para a hibernação pode causar desorientação e náusea. Ele tenta se recuperar, mas o Capitão Franks o manda logo começar a trabalhar. Depois de um banho rápido, John se junta a Franks e Nash para verificar o sistema. Eles recebem uma mensagem da Terra desejando boas festas e lembrando da avaliação psicológica obrigatória. John também checa sua caixa de mensagens privadas, mas fica desapontado ao não encontrar nenhuma mensagem. Ele começa a pensar em sua namorada Zoe, enquanto faz a avaliação psicológica. Quando o computador pergunta o que ele mais sente falta, John responde que é do ar fresco. Ele confessa a Nash que esqueceu o sobrenome de Zoe, mas Nash o tranquiliza, dizendo que é comum se sentir confuso após acordar. John continua com a manutenção, relembrando o dia em que conheceu Zoe numa festa, o que o ajuda a lembrar seu sobrenome. Agora ele se sente mais relaxado. Após o trabalho estar concluído, o trio envia uma mensagem à Terra dizendo que está tudo bem e volta para seus pods de hibernação. Enquanto John adormece, ele recorda o segundo encontro com Zoe durante uma apresentação sobre a missão para Titã. O vídeo mostrou como a nave teria que fazer uma manobra de slingshot ao redor de Júpiter para impulsioná-los em direção a Titã. Os recursos encontrados lá seriam usados como energia limpa para combater os danos causados à Terra. Na próxima vez que John desperta, ele se certifica de comer bem e se exercitar. Enquanto trabalha, ouve uma voz chamando seu nome e a segue, mas não encontra nada. De repente, a nave começa a tremer e girar e as luzes piscam. A IA envia um alerta e John vê parafusos caindo do teto. Um painel começa a tremer e quando ele tenta tocá-lo, o painel cai e o acerta na cabeça, o deixando inconsciente. John sonha com Zoe chorando antes de acordar, encontrando Franks e Nash checando. Eles dizem que não sabem o que aconteceu com a nave, pois John era o único acordado no momento. Ao examinar o buraco deixado pelo painel, John descobre que vários componentes internos da nave estão danificados. Em seguida, os astronautas verificam os vídeos do exterior e percebem que parte do casco foi danificado, mas não encontram o momento do impacto nas gravações. Não há mensagens de erro enviadas pela Terra. Eles reinicializam o sistema, mas tudo parece estar bem. Franks decide inspecionar os danos novamente, enquanto John grava uma mensagem para Houston explicando a situação. Enquanto faz isso, John se lembra do encontro com Zoe em um café, onde ela o ajudou em um jogo que ele estava preso. Franks sugere que, como tudo parece estar funcionando bem e não há perigos aparentes, devem continuar a missão conforme planejado. Nash protesta, dizendo que é cedo demais para ter certeza. Então Franks começa a considerar que a nave pode estar sofrendo estresse estrutural, o que poderia levar à descompressão. John se recusa a acreditar nisso, já que Zoe foi uma das designers da nave. Nash, no entanto, argumenta que isso poderia resultar em uma explosão durante a manobra de slingshot. Franks os manda continuar com os reparos, assumindo que o estresse estrutural seja a causa, e anuncia que seguirão normalmente até receberem instruções da Terra. Enquanto trabalha, John continua pensando em Zoe e no dia em que a visitou em sua casa pela primeira vez. Nash ainda acha que voar em uma nave danificada é uma péssima ideia e insiste em abortar a missão. Nesse momento, as luzes e as telas piscam novamente, mas voltam ao normal rapidamente. Nash realiza diagnósticos, mas não encontra sinais de falha de energia. Franks, que ouviu a discussão entre os dois, o chama em seu escritório. Ele os lembra de que se retornarem à Terra e Houston confirmar que a nave está em perfeito estado, terão problemas. Franks reforça a importância de trabalhar em equipe e os manda de volta para seus pods. John começa a se preparar e lembra da manhã seguinte com Zoe, quando ela sugeriu que fossem apenas amigos com benefícios, já que ele poderia partir em breve. Nash se aproxima novamente e sugere que John programe seu sono para 89 dias e 12 horas, acordando antes de Franks para voltar à Terra. John se recusa, dizendo que isso seria motim. Desesperado, Nash conta uma história de um incidente em uma estação na Antártica, onde a tripulação queria evacuar por causa de uma rachadura no gelo, mas o comandante ameaçou matá-los. Quando os socorristas chegaram, encontraram a tripulação morta, com tiros na cabeça, e o comandante havia desaparecido. John finalmente cede e diz que ajudará a Nash se encontrarem mais evidências de danos ao acordar. Quando John vai dormir com um novo temporizador, ele lembra de seus últimos meses na Terra,
dividindo momentos pessoais com Zoe e mantendo profissionalismo durante palestras sobre Titã. Na próxima vez que desperta, John pensa ver Zoe dentro da nave, mas é apenas uma alucinação. Nash logo aparece e John admite que está vendo coisas, o que reforça a ideia de Nash de que eles devem voltar à Terra. Eles vão à ponte, onde não há mensagens da Terra. Enquanto observam a beleza de Júpiter, John diz que não quer seguir o plano de Nash, porque ainda não há evidências concretas, o que provoca uma discussão. Eles são interrompidos por Franks, que também programou seu pod para acordar mais cedo. Ele manda Nash continuar seu trabalho. Quando Nash reluta, Franks cochicha algo em seu ouvido, fazendo sair da sala. Depois, Franks pergunta a John se eles são amigos e compartilha uma bebida com ele. Ele promete que, se houver evidências reais de perigo, abortará a missão imediatamente. Depois disso, John continua seu dia, mas seus pensamentos estão fixos em Zoe, a ponto de ele precisar tirar um momento para ficar sozinho em um ambiente escuro. Eventualmente, ele volta ao painel quebrado, que agora está preso ao teto com fita adesiva. John entra no buraco e encontra vários cabos soltando faísca. De repente, um dos equipamentos começa a falhar, soltando mais faíscas e todos os seus parafusos. Nesse instante, a parte danificada do casco da nave se rompe, e John precisa se segurar enquanto o vácuo do espaço tenta sugá-lo para fora. Ele não tem força suficiente e seu corpo começa a flutuar em direção ao vazio. Nesse momento, ele desperta e percebe que tudo não passou de uma alucinação. Franks então anuncia que é hora de realizar a manobra de Stirling, e Nash implora a John para não prosseguir, mas John o ignora. Enquanto caminha em direção à ponte de comando, John se lembra da vez em que ele e Zoe discutiram sobre mariposas, e como o instinto de sobrevivência delas as faz voar em direção à luz. Logo, Franks e John estão nos controles, mas Nash é permitido apenas observar. Após muitos cálculos e preparativos, eles começam a ativar os propulsores, e a nave inicia a manobra ao redor de Júpiter. Subitamente, a IA anuncia uma sobrecarga no sistema, mas Franks ordena que John continue. Dentro do buraco no painel, o equipamento continua soltando faísca. A nave treme violentamente enquanto completa a manobra ao redor de Júpiter, e John aperta o botão no momento certo, realizando o Stirling com sucesso. A nave se estabiliza e o sistema confirma que eles estão na rota correta para Titã. Após celebrarem com uma bebida, John faz exercícios e depois realiza a manutenção. Enquanto verifica os rádios, ele ouve um som estranho e, ao se aproximar para escutar melhor, é surpreendido por uma voz gritando seu nome. Ele leva o rádio para os outros astronautas, que garantem não estar usando o sistema de comunicação. Pode ter sido um eco, mas o radar não detecta nada a milhas de distância. Nash insiste que foi outra alucinação, e em seguida, Franks anuncia que é hora de voltarem para as cápsulas de hibernação. Desta vez, John sonha com o momento em que recebeu a ligação, confirmando sua escolha para a missão. No entanto, ao contar para Zoe, ela não pareceu feliz. Ela confessou que havia quebrado o acordo deles e se apaixonado, mas John apenas respondeu que a missão era maior do que eles. Zoe, ferida, confessou que votou contra ele porque não queria que ele fosse. E John, sem dizer mais nada, deixou a chave e foi embora. Quando John acorda novamente, sente-se mais tonto do que de costume. Ele corre pela nave para clarear a mente, mas não consegue parar de pensar em Zoe. Quando ela aparece subitamente diante dele, John a segue, enquanto repete para si mesmo que é só sua imaginação. Ele é interrompido por Franks, que o informa que Nash encontrou algo na sala do reator e precisa de ajuda. Franks está preocupado com a saúde de John, mas John, irritado, explode e grita que a hibernação é uma tortura. Ele se acalma rapidamente e garante que está bem, embora Franks o lembre de que Zoe não está na nave. John então se junta a Nash, que explica que a saída do reator começou a escalar. Parece ser um problema menor, mas eles precisam contê-lo antes que piore e impeça a conclusão da viagem. Nash admite que não está se sentindo bem e pede a John que revise seus números antes de apresentá-los ao capitão. John aproveita a oportunidade para perguntar a Nash por que Franks sabia que ele estava alucinando Zoe. E Nash jura que não disse nada, apenas para ter uma crise de desespero, duvidando de suas próprias memórias. Nash confessa que não consegue se lembrar dos nomes ou rostos de seus pais. E John tenta tranquilizá-lo, dizendo que são apenas os efeitos colaterais do medicamento. Mas Nash começa a provocar John sobre Zoe, insinuando que ela pode ter encontrado outra pessoa. John, ficando cada vez mais irritado, o empurra, dizendo para Nash calar a boca. Ele revela que não há números na tela porque Nash os alucinou. Nesse momento, Franks chama ambos para a ponte, e Nash ainda insiste que há algo errado com os números. Franks mostra as telas e confirma que há um erro que deve ser resolvido para que a nave chegue a Titã em segurança. Ele também revela que
alguém emitiu um comando de baixo nível para o reator, causando as anomalias de propósito. O último login registrado pertence a John, mas Franks acredita que foi Nash usando a senha dele. De repente, Franks saca uma arma e anuncia que todos vão voltar para a hibernação. Enquanto John entra em sua cápsula, fica chocado ao ver Franks batendo em Nash com a arma. Os dois lutam pelo controle da arma, e Nash é empurrado contra a cápsula de John, que não consegue ver o desfecho da luta porque cai no sono. Desta vez, John sonha com a noite antes da missão, quando visitou Zoe para se despedir. Ela se desculpou por tudo e perguntou se ele algum dia a amou, mas mais uma vez, ele evitou responder. Na próxima vez que John acorda, ele se sente mais doente do que nunca e acaba vomitando, enquanto flashes de memórias invadem sua mente. Antes de adormecer, parece que Franks perguntou a John se eles ainda eram amigos. John então sai à procura dos outros, mas não consegue encontrar ninguém até que Franks o surpreende por trás. O capitão explica que Nash estava instável demais, então ele apenas o nocauteou para mantê-lo na cápsula até chegarem a Titã. Franks se recusa a guardar a arma, dizendo que acha que John também pode perder o controle em breve. Quando John jura estar bem, Franks conta que a história de Nash sobre a base na Antártida estava errada. O comandante realmente mandou a equipe ir embora, mas eles estavam com muito medo. Então o comandante partiu sozinho e acabou congelando até a morte. Os tiros encontrados na autópsia, na verdade, haviam sido auto-infligidos. Franks anuncia que a missão continua e manda John trabalhar. Enquanto verifica o sistema, John sente algo estranho e descobre que suas veias estão escuras. Subitamente, seu braço começa a se transformar e ele grita de dor enquanto as veias explodem, liberando uma quantidade enorme de sangue. No entanto, isso também era uma alucinação. Naquele momento, John ouve vozes chamando seu nome novamente, mas não há ninguém por perto. Ele vai até a cozinha, onde Franks comenta que a mão de John está tremendo e traz à tona o assunto de Zoe, mas John o manda ficar fora de sua vida. É então que Franks revela uma verdade chocante. John nunca teve um relacionamento com Zoe. Ela apenas o abordava em lugares públicos, porque o comitê a havia enviado para monitorar sua saúde mental antes da missão. John entra em pânico, incapaz de entender como Franks sabe tantos detalhes sobre seus encontros com Zoe, e Franks revela que ele também fazia parte do comitê. Recusando-se a acreditar, John vai embora para trabalhar na manutenção do rádio, mas suas dúvidas sobre suas próprias memórias começam a crescer. Nesse momento, alguém de Houston faz contato pelo rádio e começa a fazer várias perguntas, mas eles não conseguem ouvir as respostas de John e acabam desligando. Franks então o chama à ponte e o repreende por pensar que poderia contactar a Terra a essa distância. Ele mostra as filmagens de segurança para provar que John estava falando sozinho e consegue acalmá-lo, mostrando o quanto eles já viajaram pelo espaço. John, relutante em voltar à hibernação, se tranca em uma sala antes que Franks o siga, exigindo ver Nash. Franks diz que não pode interromper o ciclo de sono e promete levá-lo até Nash. No entanto, assim que John abre a porta, Franks o empurra contra a parede e depois o joga no chão, ameaçando matá-lo se ele não for dormir. Lembrando-se do que aconteceu com Nash, John ataca Franks para desarmá-lo e começa a espancá-lo. Segue-se uma luta enquanto ambos tentam alcançar a arma, e Franks quase estrangula John, mas ele consegue se livrar com um soco. John então pega a arma e pergunta sobre Nash, mas Franks apenas ri. Sentindo que está perdendo o controle, John vaga pela nave, enquanto memórias passam diante de seus olhos, e a voz de Franks o assombra. Sem saber mais o que é real, John fica desorientado, e Franks aproveita a oportunidade para atacá-lo novamente. Uma nova luta começa, e John quebra o nariz de Franks antes de golpeá-lo com a arma, deixando-o inconsciente. Depois disso, John vai até a ponte e usa as câmeras para procurar Nash, sem sucesso. Franks aparece novamente, e John o empurra antes de espancá-lo furiosamente até matá-lo. Em seguida, John pergunta a IA onde Nash está, e a IA responde que ele está vivo na ponte. Confuso, John pede o manifesto da tripulação e descobre que ele é o único membro da tripulação. Seu nome completo é John Franks Nash, e ele estava alucinando os outros dois astronautas o tempo todo. Percebendo que está sozinho, John tem um colapso e considera se deletar, mas em vez disso, tenta contactar a Terra pelo rádio. Para sua surpresa, Zoe responde. John não tem certeza se ela é real, mas conta tudo sobre os outros astronautas e admite que pode estar enlouquecendo. Zoe explica que ele recebeu uma dose maior de medicamento por engano, o que causou as alucinações. Ela também confirma que ele é o único tripulante e faz uma revelação ainda maior. A nave nunca partiu. John adormeceu antes do lançamento e foi colocado em uma instalação de treinamento no Novo México. Eles construíram uma réplica perfeita da nave e a colocaram 1000 pés abaixo da Terra para testar os efeitos da hibernação e do isolamento na mente humana.
Zoe diz que não sabia disso, ou teria impedido. John menciona ver Júpiter e a manobra de Stiling, mas Zoe explica que tudo foi simulação. O incidente que causou os danos no casco e no painel foi um terremoto, o que explica porque ele não viu nada nas câmeras. Esse terremoto cortou as comunicações por um tempo, e foi por isso que Zoe não pôde alertá-lo sobre o erro na dosagem do remédio. Agora que tudo acabou, Zoe diz para ele simplesmente atravessar a escotilha para encontrar o túnel de resgate. John se prepara para sair, mas Franks aparece novamente e o adverte para não fazer isso. Franks insiste que a conversa com Zoe foi a verdadeira alucinação, pois a mente de John estava desesperada por uma explicação que fizesse sentido. No entanto, John se recusa a acreditar que Franks seja real e abre a escotilha, dizendo que quer ir para casa. Franks se afasta e John diz a Zoe que a ama antes que a IA abra a porta final. Um túnel subterrâneo aguarda do lado de fora, e John vê a nave falsa acima dele. O chão começa a tremer enquanto John ouve vozes prometendo resgatá-lo e máquinas cavando no solo. Ele sobe uma escada e grita para indicar sua localização. Nesse momento, uma luz pisca, e quando John a toca, ele se lembra da conversa sobre mariposas e luz. No final, ele percebe que realmente está no espaço e seu corpo é ejetado no vazio. Terminado assim, Slingshot, filme de ficção científica e suspense de 2024. Espero você no próximo.